para variar. Já estava esquecendo. Obrigado, Bia. E então, a pé é todo mundo que está em condições de trabalhar ou está trabalhando de fato. E aí a gente considera todos os tipos de atividade remunerada, tudo bem? Desde o carteira assinada, trabalhador remunerado, desde o seletista, que a galera fala, né, CLT, desde o dono dos meios de produção, o profissional liberal, entre outras funções aí de maneira geral. E a peça distribui naqueles três clássicos setores. Setor primário, de agropecuária e extrativismo. Secundário, da indústria, terciário, comércio e serviços. Para que é importante a gente falar da PEA, galera? Três análises principais. Primeiro, um pouco do que a gente já falou em relação ao país está ficando idoso e tudo mais. É a relação entre a PEA e a PEI. A gente chama isso de razão de dependência. Como assim? Se eu tenho uma PEA proporcionalmente baixa em relação à PEI, vamos traduzir. Se eu tenho proporcionalmente poucos adultos em relação ao número de jovens, de crianças e de idosos aposentados, é um gasto muito grande, é uma razão de dependência alta. Quer dizer que essa PEA vai ter que ralar bastante para pagar a escola das crianças, a creche delas, a aposentadoria dos idosos, o serviço de saúde dos idosos, os gastos desses setores que demandam isso. Então, uma razão de dependência alta é ruim. Por outro lado, se eu tenho uma PEA alta e uma PEI baixa, ou seja, bastante adulto para pagar por pouco idoso e pouca criança, aí eu tenho uma possibilidade de crescer a economia, de lucrar mais, de gastar menos com esses serviços. Como que se comportou a PEA no Brasil, galera? Essa relação, razão de dependência, no caso. Lá uns 60, 50 anos atrás, a razão de dependência era alta, porque tínhamos muitas crianças no Brasil. Éramos um país jovem. Atualmente, galera, o número de crianças foi diminuindo proporcionalmente, e estamos na razão de dependência mais baixa da história. Ou seja, gastamos menos com a população inativa. Por quê? O número de idosos não cresceu ainda. A razão de dependência vai voltar a crescer nos próximos anos, mas não agora pelas crianças, e sim pelo número de idosos. Aí que está o problema. O Brasil aproveitou esse momento nessas últimas, vamos dizer, 2 décadas de razão de dependência baixa? Não. Não teve aí tantos ganhos socioeconômicos para transformar essa situação. Então, voltamos de novo naquela questão de que seremos um país velho e país pobre. Será bem complicado no futuro aí. Além disso, galera, temos que falar da participação feminina na PEA, ou seja, as mulheres de fato no mercado de trabalho, que no Brasil, felizmente, tivemos uma evolução histórica na participação das mulheres. Então, proporcionalmente, as mulheres estão progressivamente aí alcançando taxas similares de ocupação da PEA do que os homens, o que é algo positivo. Porém, a gente tem que lembrar de três coisas muito importantes. Primeiro, que muitas vezes a mulher ainda faz a jornada dupla, né? Ou seja, ela trabalha fora de casa, tem uma atividade remunerada tal, tem todo o deslocamento até o trabalho, e quando volta para casa, tem ainda que cuidar da casa, dos filhos, tem que fazer uma série de serviços domésticos que muitas vezes o homem não compartilha. Então a mulher ainda tem esse peso a mais. Segundo, a questão das próprias condições de trabalho das mulheres em muitos lugares do Brasil, e especialmente em terceiro lugar, ainda há uma desigualdade nos rendimentos. Ou seja, as mulheres ainda, estatisticamente falando, desempenhando mesmos cargos e funções que homens, recebem menos no Brasil. Depende aí do salário, depende da profissão, chega a ser 20, 30%, às vezes até metade quase do salário dos homens. Estava vendo, inclusive, num dado que quanto mais alta a escolaridade, maior essa diferença, inclusive. Porque geralmente são cargos de chefia e tudo mais, que são mais raros de serem ocupados por mulheres, o que é outra condição desigual aí, que ainda tem que ser resolvida. Então, melhorando a participação, mas ainda tem muito a se avançar de se romper com essa estrutura machista, né, galera? Ainda é um avanço a se tomar. E por fim, gente, a gente pode também analisar o desenvolvimento de um país pela PEA. Se tiver um exercício que ele mostra uma tabelinha, assim, por exemplo. PEA da Bélgica, PEA do Sudão e PEA do Brasil, por exemplo. Então, são 3 tipos de países, né? Bélgica é país desenvolvido. Como que vai estar lá a população economicamente ativa?
vai estar todo mundo no setor terciário. Por quê? Na Bélgica, a agricultura é extremamente moderna, tecnológica, com máquinas, etc., assim como a indústria. Então, não emprega muita gente. Todo mundo está no setor de serviços, de comércio, porque ele é aquele mais pessoal, aquele mais próximo. Então, a galera trampa mais nas cidades mesmo. Tudo bem? Agora, num país subdesenvolvido como o Sudão, está todo mundo no setor primário, porque é um país agrícola, um país agrário. Ele depende muito do campo. E esse campo é primitivo, esse campo é rudimentar, ele é atrasado, não tem máquinas. Precisa da galerinha lá com enxada. É o mesmo caso do país pirâmide etária jovem, primeira e segunda fase da transição demográfica, todos os conceitos que a gente viu nas últimas aulas. Então, por que a PEA do Sudão está no setor primário? Porque ele nem tem indústria e pouquíssima gente vai trabalhar no setor terciário, ele não tem esse dinamismo econômico. Mas o pulo do gato mesmo, galera, o bagulho mesmo é o caso do Brasil e outros países parecidos com a gente. China, Argentina, México, Colômbia, né, os chamados subdesenvolvidos industrializados. O que acontece? Se você olhar a tabela da PEA, vai ficar muito parecida do Brasil com a Bélgica. A PEA brasileira também está no setor terciário. Só que ao contrário da Bélgica, galera, que esse processo de mecanização do campo, de modernização das indústrias foi progressivo, foi gradual. Então a galera foi aos poucos indo para o setor terciário. No caso brasileiro, como a gente vai ver melhor em outras aulas, tanto o campo quanto a indústria se modernizaram muito rápido. E modernizou, demitiu a galera, expulsou a galera, que faltou opção. Tá todo mundo no setor terciário no Brasil, ou muita gente, não é porque é bacana, e sim porque falta opção nos outros setores. Porque a indústria e a agricultura expulsaram esses trabalhadores. Então, o que acontece? Está todo mundo no setor terciário e falta oportunidades para todo mundo, falta emprego para todo mundo. É o que a gente chama de inchaço do setor terciário, o que gera a informalidade que é muito forte no Brasil, né, gente? Gera então a galera que faz o malabares na esquina, o cara que vende frutas no centro, que vende aí. Que hoje em dia não tem mais isso quase, né? Mas aquele DVD, aquele CD pirata, ou aquele pendrive com música, né? Ah, galera que faz todos os tipos de serviços que não são necessariamente formais. Quem de repente tem aí uma barraquinha de comida na frente de um show, de um estádio, quem cata latinha, tudo isso são considerados serviços informais. A grande maioria das vezes a pessoa não tem um registro como isso, tudo bem? Muitas vezes até tem, algumas vezes, até tem um ambulante, tem um registro na prefeitura e tal, mas na maioria das vezes é uma atividade informal. É a pessoa se virando, ela tem que se virar, tudo bem? Então, caso tenha uma tabela comparando, a gente tem que saber diferenciar, especialmente o país do Brasil de um país desenvolvido. O Brasil da Bélgica, por exemplo. É por falta de opção. Isso gera o setor informal. Isso gera a galera que vai se virar de qualquer maneira. Tem aí que dar um jeito. E aí, né, galera? Hoje em dia, a informalidade está adquirindo ares novos, que é o que a gente chama de uberização do trabalhador. Você deve ter visto esse termo. Que é literalmente a galera trabalhando de Uber, entregadora do iFood, do Rap, desses aplicativos. Porque eles também são, de certa maneira, informais. No sentido que eles não têm vínculo empregatício nem com o Uber, ou com o iFood, por exemplo, e nem com o restaurante, no caso de entregadores do iFood, né? Eles são autônomos, né? Os profissionais liberais hoje em dia. E se por um lado é uma oportunidade de renda, às vezes até renda extra, uma saída em momentos de crise como o atual, por outro, eles não têm direitos nenhum. Eles não têm condições aí de aposentadoria, 13º, seguro-desemprego, férias, entre outros vários benefícios aí. Qualquer acidente de trabalho que eles tiverem, problema deles e tudo mais. Então é uma grande fragilidade do trabalho. Um país em que está acontecendo muito isso, galera, é os Estados Unidos. De fato, o governo Trump ele reduziu muito a taxa de desemprego. Os Estados Unidos ele está com uma taxa de emprego relativamente bem elevada. Só que a remuneração média e os direitos que os estadunidenses têm são muito menores que de outros anos. Aí, claro que entra no debate, né? Você prefere ter emprego bosta ou não ter emprego? Aí vai num debate que aí vai longe, né? Acho que vai muito da opinião de cada um o que é melhor ou não. O ideal, claro, é uma situação de emprego mais regularizada para todo mundo,
Mas, enfim. Beleza por enquanto, gente? Dúvidas? Então, vocês deram uma olhada, né, galera? Setor informal no Brasil é aquele forte pra caramba, que virou inclusive o meme do Água Coca Latão. Vocês devem ter visto aí do MC Negão da BL lá. O que ele vendia? Na real, ele nem vendia o água, coca, latão de fato, né? Ele vendia uns outros produtos aí, que o Braguinho é mais caro e tudo mais. E é uma pessoa que tem que se virar. Vai pegar esses produtos aí, muitas vezes até ilegais, né? E vai dar um jeito aí. Ou quem já foi naquele sabadão de dezembro de sol, fazer compra de Natal na 25 de março lotada, sabe o que é setor informal na pele, assim, você sente o suor de milhões de pessoas, milhares de pessoas aí, né? Claro que você tem aí muitas lojas legalizadas, né, regulares na 25 de março, tá, gente? Mas tem muitos camelôs, tem muita gente que vende aí uns made in Paraguai, uns made in China, umas coisas aí que não é bem aquela formalização do trabalho, tá ligado? E claro, né, gente, isso também entra um pouco na questão, pegando aí o exemplo até do Água Colatão, do tráfico de drogas, né? As pessoas que fazem um serviço até ilegais nesse sentido também. Bom, gente, para a gente acabar finalmente essa parte de população, e na real sendo até uma introdução do nosso próximo tema, falar bem rapidamente aí da formação étnica do Brasil, de como se forma a população brasileira, porque bem rapidamente, se é um tema importante, porque a gente vai falar mais disso no próximo tema, que é de migrações. Só bem introduzindo, começando mesmo, né? Lembrando que o Brasil ele foi composto por 4 principais grupos, ou 3 e um pouquinho menor, né? Que são os indígenas, habitantes originais, os brancos europeus, especialmente portugueses, que responsáveis pela colonização do nosso território, e os negros africanos, que foram uma imigração forçada, né? Mais recentemente aí também teve um grande adendo de asiáticos, que proporcionalmente é uma matriz menor, né, pensando em matrizes da população brasileira, mas ainda são significativos também. Então o Brasil, né, gente, ele tem uma grande miscigenação cultural. Ele tem um grande sincretismo religioso, por exemplo, né, que é a mistura de religiões. Só que a gente tem que lembrar, e aí a partir da próxima aula a gente vai estudar um pouco as causas disso, que isso vem com grandes desigualdades sociais e étnicas, isso vem com um grande abismo entre as regiões do Brasil, entre a norte, a nordeste, a sudeste, a sul, por exemplo, e que o Brasil, sim, de fato, é um país infelizmente preconceituoso, em que o racismo e uma história desigual e racista está enraizada na nossa cultura, está enraizada no nosso dia a dia, nos nossos hábitos, né? E que essa miscigenação, por mais que ela seja sim positiva, por mais que a gente tenha que exaltar sim ela, porque de fato é bacana que o Brasil seja um país misturado, tenha uma diversidade étnica, de culturas, de sotaques, de saberes, de comidas, de religiões, de uma série de coisas, a gente tem realmente que exaltar isso, porém, a gente não pode usar ela para disfarçar os problemas sociais e étnicos do Brasil, que é o chamado mito da democracia racial. A ideia de que o Brasil, por ser um país miscigenado, não tem racismo, não tem preconceito, não tem desigualdade entre as etnias, entre os povos. E isso é, de fato, um mito. A gente não pode ah, cair nessa armadilha, né? Temos sim que valorizar a nossa miscigenação, porém, a gente tem ainda que se lembrar que, infelizmente, essa miscigenação ela foi justamente por uma questão escravocrata, uma questão de dizimação dos indígenas, de exploração do nosso território, né? De imigrantes que vieram em condições muito precárias. Isso trouxe diferenças muito grandes e a gente não pode esquecer delas, porque elas estão presentes hoje, né? Não é só uma aula de como foi o passado. Não, elas estão vivas no nosso cotidiano, presentemente aí uma série de demonstrações, inclusive na pandemia, né? População negra e pobre está muito mais vulnerável, não só nesses momentos, mas como em outros também. Então, se pegar aí, a maior parte do Brasil realmente tem uma população de maioria mestiça, né? Que recebe o nome de parda, que alguns dizem que não é mais o adequado, não é tão adequado assim de se falar. E principalmente a região sul, um pouco mais São Paulo e Rio, e nesse caso Mato Grosso do Sul aí, tem uma proporção maior de brancos. A gente vai ver um pouquinho nas próximas aulas o porquê disso. Beleza, gente? Galera, eu sei que essa parte de população foi longa mesmo,
A gente ficou bastante aulas nisso. Como eu já comentei com vocês, eu resolvi falar mais do que a apostila, justamente para dar esse panorama completo, para não deixar nada faltar aí na formação de vocês. Sendo bem sincero com vocês, a gente está meio atrasadinho na matéria aí. Mas eu, de coração, eu prefiro atrasar um pouco, pensando que esse ano a gente está tendo menos aula, né? Porque às vezes tem duas, às vezes tem uma e tal, e que a gente de repente vai ter aula em dezembro e tal, mas na medida do possível, sendo aula online e tal, ter a melhor formação para vocês, pensando no vestibular, do que correr rapidinho para acabar a apostila, sendo que, mano, não é a prioridade, ainda mais com tudo que está acontecendo, não só com o mundo, mas com a própria instituição COC, né? Então, minha preocupação realmente é preparar vocês o melhor possível para o vestibular. Então, alguns temas vão demorar mesmo, mas é porque são muito importantes. O de população, tá, galera? Vocês viram que a gente viu bastante coisa dentro dele, né? Pirâmides, teorias, a transição demográfica, etc, etc, mas ele é bem importante mesmo, porque é uma coisa mais interpretativa. E os vestibulares vão cobrar bastante essa interpretação de conceitos, de tabelas, de gráficos, mesmo a própria FUVEST. Tudo bem? Então ele é bem importante. Se puder dar uma olhada nos exercícios com carinho aí, qualquer coisa me procura. E por enquanto é isso. Belezinha por enquanto? Dúvidas? Essa partezinha final até que é um pouquinho mais de boa, né? Então, também não tem como ficar correndo muito, sabe? O que eu vou fazer a partir de agora, alguns conteúdos que eles são menos prioritários para o vestibular, é passar mais os pontos, não de maneira rápida, mas passar os pontos mais essenciais. Enquanto outros, como grandes temas, como é o caso de população, não me incomodar em demorar, em falar mesmo, em trazer exemplos, porque eu acho que é importante. Eu já falo rápido, né, gente? Eu estou me esforçando muito, muito esse ano. Como esse ano eu estou me vendo muito mais, sabe? Eu estou me esforçando muito, muito, muito mesmo e para tentar falar mais devagar. Eu acho que eu estou menos pior. Não vou falar que estou uau, mas eu acho que eu estou menos pior. E sem correr com conteúdo nem nada do tipo. Mas qualquer coisa vocês estão me avisando então. Temos 10 minutinhos, eu vou começar o próximo tema. Temos a próxima aula de hoje também. Ele é um tema um pouquinho mais interessante, eu diria até. Ele tem bastante a ver com a parte de população e também com o que a gente falou lá no começo do ano. Começo? Nossa, pra ser sincero, gente, às vezes até perco com a noção de tempo. Não foi tão no começo assim, foi já nas aulas online. Vou dizer no começo das aulas online, então, assim, lá para maio, mais ou menos aí, que a gente falou de nacionalismo e xenofobia, né? De blocos econômicos e tal. A parte de migrações, os fluxos populacionais tem muito a ver com isso. Então a gente não vai repetir, óbvio, conteúdos, claro, mas a gente aproveita aquela deixa e aproveita a deixa de população para juntar tudo em uma parte só, que também é muito importante. Claro que toda aula eu vou falar que é importante, óbvio, mas aqui migrações também tem um tema que ele é muito importante, que a gente já falou, que é o de refugiados, né? Por mais que esse ano a gente esqueça um pouco por causa de outros acontecimentos, como óbvio a pandemia, a questão de refugiados ela é recorrente, porque é um dos temas mais atuais e mais importantes dos atuais também, né? Mas enfim, galera, quando a gente fala de movimentos migratórios, então, a gente tem em mente que o que leva uma pessoa a se deslocar de maneira espontânea, ou seja, que ela quer ir, porque você tem a migração forçada, né? Quem é forçado? Um escravo, por exemplo, um escravo africano, por exemplo, ou mesmo um refugiado, né? Ele foi forçado a sair do seu lugar, do seu país, sua região de origem. Agora, o que leva uma pessoa a espontaneamente, pela sua vontade, migrar, de maneira geral, historicamente, desde o povo nômade lá da pré-história até hoje em dia, é a busca por melhores condições de vida. Isso a gente tem que ter sempre em mente para não esquecer. Belezinha? E aí, como que a gente vai fazer essa aula de movimentos migratórios, gente? Essa e a próxima. A gente fala um pouco do Brasil, bastante do Brasil, tanto de imigração e emigração, ou seja, vamos lembrar, gente, para o Brasil, imigrante é quem vem de fora. Então, Bruno, minha família veio da Itália, por exemplo. Então, eles eram imigrantes para o Brasil. Aí, de repente, lá, Bruno, eu vou fazer intercâmbio lá nos Estados Unidos, por exemplo. Você será um imigrante, tudo bem? Então, imigrante quem chega, imigrante quem sai. Então, a gente vai estudar tanto a imigração quanto a emigração, quanto os movimentos internos e depois um pouquinho mais sobre o mundo.
Repito, claro, na parte do mundo especificamente, sem repetir conteúdos. Então, como que a gente estuda essa parte do Brasil, galera? Começando pela questão da imigração e emigração do Brasil também, né? Por quem entra e por quem sai do Brasil. A gente poderia fazer tipo uma linha do tempo, sabe, gente? Desde, claro, 1500, pensando que antes já tinha os povos nativos e tal, e que se moviam no território, mas pensando num recorte mais recente, vamos dizer assim, então de 1500 até hoje em dia, daria para fazer uma linha do tempo com 4 períodos. O primeiro período vai de 1500 a aproximadamente aí 1850. Como que funcionou esse período? Quem que veio para o Brasil ou porque estava se formando como território brasileiro nessa época? Bom, os portugueses, os brancos colonizadores, né? Que não só vieram para colonizar, para explorar o Brasil, para o ciclo da cana, drogas do sertão, do ouro, etc. e tal, mas também proibiram outros imigrantes de outros países, holandeses, franceses, foram expulsos, inclusive, né? A gente estuda isso em história, né? Das invasões estrangeiras no Brasil, né? Eles foram expulsos e foram proibidos, porque naquela época a ideia era o que? O Brasil é um território nosso, a gente vai explorar. Se vier a galera de outros países, eles podem pegar aí terras, propriedades, riquezas para eles. A gente não quer isso. O Brasil é minha posse, minha propriedade privada. Então, quem que veio para cá? Portugueses. E, claro, a imigração forçada, a grande mão de obra aí negra africana que veio aí, uma imigração grandíssima em massa, muito forte para o Brasil e para outras colônias, claro, mas para o Brasil especificamente. Proporcionalmente, galera, o número de negros que veio para o Brasil nessa época foi muito maior do que o de brancos portugueses. A gente tem que lembrar, galera, que desde aquela época, Portugal era um país pequenininho, com pouca população. E não deixou de ser, na real, né? Ele teve um império grande, mas Portugal sempre teve aquele território meio pequeno. Então, nem tinha tanta população assim. Agora, a quantidade de negros africanos trazidos para o Brasil foi muito maior. Então, desde o começo, o Brasil já nasce como aí um país de maioria negra, uma minoria branca que domina essa maioria negra e que domina também os indígenas, que vai começar a fazer essa miscigenação, mas essa miscigenação aí, ela é muitas vezes forçada, muitas vezes ao custo de estupros, de assédios, de violências, tudo bem? E isso, gente, é uma diferença muito grande também do povo brasileiro para outros povos latino-americanos. Não sei se alguém já viajou ou se já observou isso. Mas, por exemplo, no Peru, vamos dizer assim. No Peru teve escravidão? Teve. Menos que no Brasil. Mas no Peru, então, você tem os descendentes de negros, os descendentes de brancos colonizadores e os descendentes de indígenas. Isso é muito bem marcado ainda. A mistura entre esses povos foi muito menor. No México, na Argentina, na Colômbia, você não teve tanta essa mistura entre eles. Porque foi algo mais típico da colonização portuguesa. Não é que o português fosse necessariamente mais bonzinho, tá, gente? É porque ele se misturava mais mesmo. Ele tinha mais contato. Contato que muitas vezes era brutal e tudo mais, mas ele tinha mais esse contato. Isso gerou essa diferenciação aí, né? E de migrações internas, né, galera? Do povo no Brasil se deslocando nessa época inteira, a gente tem que lembrar daquele conceito do Brasil arquipélago, daquele Brasil formado por fragmentos econômicos do ouro, do açúcar, do pau-brasil, do café, da borracha, das drogas do sertão. E à medida que acabava o ciclo econômico, a galera se deslocava para outros, que é o que esse mapinha aqui da direita vai mostrando. Tudo bem? Então, durante um bom tempo, a galera só se deslocou no Brasil para atrás da economia, né? Qual que era a região mais importante? Aqui tinha o ciclo econômico da hora. Quando era o açúcar era o Nordeste. Quando era o ouro, era Minas. Quando era café, era São Paulo. Borracha, na Amazônia. E a galera ia se deslocando aí de acordo com esses ciclos. Por que que isso mudou em 1850, exatamente, para a gente acabar a nossa aula, inclusive, galera? 1850, já falo sobre esse quadro, rapidinho. 1850 foram assinadas duas leis. A primeira delas é a Lei Eusébio de Queiroz, a lei que proibiu o tráfico negreiro internacional para o Brasil. Ou seja, o Brasil podia ter escravos ainda, ele podia comercializar escravos internamente, que aconteceu muito depois, mas ele não podia oficialmente
trazer mais escravos. A partir de agora, então, muda o processo. Não vai trazer mais esses imigrantes forçados. Vai buscar uma nova mão de obra. Essa mão de obra será os migrantes, os imigrantes livres europeus. Segunda lei assinada foi a Lei de Terras, que a partir de então, no Brasil, só podia ter acesso à terra por meio da compra e venda. O que é essa ideia? O governo brasileiro já entendia que os escravos iam ficar livres e que ia colar um monte de imigrante pobre para cá também. E eles não queriam dar acesso à terra a essa população. Então criaram uma barreira legal que a terra só teria acesso por meio do dinheiro. Beleza, gente? E aí você vai ter uma inversão nisso, vai entrar no segundo período, que próxima aula a gente fala um pouquinho mais. Mas só para acabar aí, um quadro bem famoso, né, gente, de um pintor francês, que ele ficou aí no século XIX, um bom tempo no Brasil, retratando como que era a sociedade brasileira, né? Como são raízes históricas que permanecem até hoje, de fato, né? Então é um povo miscigenado, um povo que tem contato, mas não tanto ainda, né? Quais são os papéis de cada povo na cultura, na formação do povo brasileiro, né? E eu escolhi trazer alguns quadros, né? Vou trazer esse mais um, na real, que tem cada vez mais exercícios, especialmente, que cobra a interpretação de obras artísticas, de imagens, não necessariamente um dado tão técnico assim. E é sempre bom a gente ter, então, essa interdisciplinaridade. Tudo bem? E acho que é algo muito positivo também, né? A cara do Enem, exatamente. É bem exercício tipo típico do Enem, porque é também mistura geografia com história, com artes, aquela coisa toda, né? Belezinha por enquanto, gente? Dúvidas? Provavelmente a gente consegue encerrar talvez a parte de migrações hoje, tá? Na próxima aula aí, o que é bom, porque a gente não demora tanto. Aí próxima aula também passa as listas. E por enquanto é isso. Falta um minutinho só, mas acho que já dá para liberar antes também, né? Que quando tem duas aulas não precisa ficar pegando as duas, os 40 minutos. De boa? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem alguma dúvida? Quer contar alguma novidade, alguma fofoca? Não sei. Então, parar de gravar.